Olá pessoal, bom dia, espero que todos estejam muito bem. Estou aí com essa cara aí de professor de La Casa de Papel, mas não é o professor só de história de vocês, tá? Prometo que eu ainda vou dar uma melhorada no meu look, passar uma maquiagem, enfim. Pessoal, hoje nós vamos dar prosseguimento aos nossos estudos na parte de História 2. Vamos seguir o capítulo, no caso, 1, tá? Não se assusta, porque nós demos uma adiantada em relação à História 1, tá? Nós vamos dar prosseguimento ao capítulo 1 e ao capítulo 2 de História 2, tá ok? Dando tempo a gente começa a falar um pouquinho do capítulo 3, e aí nas próximas aulas eu vou engajar o capítulo 4, 5, 6 e o 7, tá? Podem ficar tranquilos, porque na verdade eles utilizam um tema para dividir em 2, 3, 4 capítulos, então eu tô de boa com relação a vocês na matéria de história. Pessoal, qual é a lógica que nós vamos ter, né, dentro desses capítulos? Né? Nós vamos abordar os Estados Unidos no século XIX. Só que para abordar os Estados Unidos no século XIX, nós temos que entender a conjuntura que foi da América Inglesa aqui. Né? Então, primeiramente, nós vamos ter de um lado a região norte, a colônia do norte, e a região sul, colônia do sul. A norte foi uma colônia de povoamento, então a produção elas eram divididas e produzidas em minifúndios, em pequenas propriedades voltadas para o abastecimento do mercado interno. E como foi uma colônia de povoamento e utilizou uma mão de obra livre e assalariada, a lei de oferta e procura acontecia, ao mercado produtor e consumidor também, e consequentemente o que nós vamos ter? A formação de uma região norte após a independência industrial. Enquanto que a região sul, nós vamos ter uma região sul marcada pelo sistema de colônia de exploração, do sistema de plantation, sobretudo quando nós pegamos um território, né, sulista marcado pela exploração da mão de obra escrava com a produção voltada para o mercado externo. Já perceberam que mesmo após o processo de independência nos Estados Unidos, a região sulista ela ainda mantinha a utilização dessa mão de obra escrava, inclusive vai ser palco de reivindicações e tensões mais à frente, com a famosa Guerra de Secessão, que defendia o fim dessa mão de obra escrava dentro dos Estados Unidos. Uma coisa que eu acho que é muito importante nós falarmos nesse momento é que, com o processo de independência, nós vamos ter o primeiro presidente dos Estados Unidos, George Washington, que vai promulgar o que nós chamamos da Constituição de 1787, né, após todo aquele cenário de Congresso da Filadélfia, primeiro e segundo Congresso de Filadélfia, a própria questão das leis intoleráveis, a lei do chá, a lei do selo, a lei do açúcar, e é nesse momento, que com a Constituição de 1787, que nós vamos ter um cenário chamado de Marcha para o Oeste, ou, como a apostila coloca, colonização do Oeste. Por quê, pessoal? Nós temos como o Estado estava investindo diretamente na economia, nós temos uma grande atração de mão de obra imigrantes para poder ocupar as terras do Oeste. Né? Essas terras compreendem justamente os Montes Apalaches e o rio Mississippi. Né? E automaticamente o governo central ele poderia vender as terras e automaticamente organizar a criação de novos estados quando a população chegasse ao quantitativo de 60 mil habitantes. Pessoal, o que é importante vocês entenderem, né? Quando a gente fala dos principais fatores que levaram ao estímulo, à marcha para o oeste, primeiramente um intenso número de imigrantes, né, que chegaram, sobretudo no final, na virada do século XIX nos Estados Unidos. Segundo, a demanda por produtos agrícolas e industriais, essa necessidade de produzi-los. Terceiro, a busca por metais preciosos, ouro, prata e diamantes. Depois, a construção de ferrovias, que favoreceu o dinamismo de produção, né, a circulação de mercadorias e comércio, e também a chegada ao litoral pacífico, né, sobretudo para que você pudesse estabelecer relações comerciais, né, com as regiões, com territórios asiáticos. E como é que acontecia a anexação dessas terras? A compra de territórios, que foi muito comum nessa época, por exemplo, o território da Louisiana, da Flórida, do Alasca, né? E é nesse período que os Estados Unidos ele se envolve em uma série de conflitos, de guerras com outros países, sobretudo com relação contra povos indígenas. Né? Então, por exemplo, de um lado você vai ter a questão do México, que a gente vai discutir no processo de Revolução Mexicana, com a figura do Porfírio Dias, o Porfirato. Né? E é justamente também nesse momento, que nesse conflito entre Estados Unidos e o México, que só vai ser equacionado
com o famoso Tratado de Guadalupe Hidalgo, né, que o México ele acaba tendo que reconhecer a perda do território do Texas que pertencia ao mesmo, né, e ao território que pertencia à Califórnia, Nevada, Utah, Colorado, Arizona e o Novo México, né? Todavia, os Estados Unidos eles, né, concediam, pagavam 15 milhões de dólares ao México como forma de por conta do território que foi adquirido. É um ponto que eu acho que é muito importante destacar, cai muito em prova de concurso, é que nesse momento os Estados Unidos empregavam uma política chamada de Destino Manifesto, né, que na verdade ela a ideia de que os Estados Unidos tinham de civilizar, né, todo o continente, né, que a partir os escolhidos por Deus, eles eram a nação escolhida por Deus para ocupar e civilizar ah, automaticamente a própria figura desse território, né, do território americano. Isso é interessante, por quê? Nós vamos perceber no capítulo 2, de História 2, é que automaticamente isso incorpora em algumas práticas imperialistas de dominação e subordinação em relação aos interesses norte-americanos. Então, por exemplo, hoje nós temos uma proposta chamada ALCA, Área de Livre de Comércio das Américas. Elas são uma proposta que é, na verdade, uma manutenção dessa ideia do Destino Manifesto e do que nós vamos chamar de doutrina Monroe, monroísmo, né? Pessoal, doutrina Monroe ou monroísmo vai dizer tudo. É América para os americanos. Eu brinco com essa expressão, América para os norte-americanos, porque você subordina o continente americano de acordo com os interesses econômicos, políticos, sociais, culturais dos Estados Unidos. Então, na verdade, é uma forma de legitimar politicamente, ideologicamente, o processo imperialista que os Estados Unidos faz aqui, que nós vamos também estudar mais à frente, com a partilha da África e da Ásia por parte das principais potências europeias. França, Inglaterra, Alemanha, Itália, que também teremos essa ideia do imperialismo, né? Só que de uma forma muito mais acentuada. E uma outra questão que eu acho que é importante, que sempre cai também em prova de concurso, o que nós chamamos de Big Stick, que é o grande porrete, ou seja, se você não aceita o meu processo de imperialismo de forma pacífica, eu utilizo da minha força física como intervenção. Para vocês terem uma noção, essa parte ela está no capítulo 1, página 67. Alguns países sofrerão, né, totalmente, como posso dizer, influência desse imperialismo, Cuba, Nicarágua, o Panamá, com a própria questão da construção do canal de Suez. É importante também destacar que nesse momento, né, você perceba que o processo de imperialismo norte-americano não vai se dar de forma pacífica, você utiliza da violência como forma interventora, e antes, só fazendo um adendo, voltando, o que nós chamamos de guerra de secessão, pessoal. Na verdade, a guerra de secessão ela vai ser um conflito entre a região norte e a região sul, não são mais colônias, porque os Estados Unidos já passou pelo seu processo de independência. Sobretudo por quê? Porque ela é uma guerra civil, uma guerra interna, munida de interesses em relação ao comércio externo, cujos sulistas eles defendiam o livre comércio, né, como forma de importação, para importar os produtos, né, ditos e classificados como mais vantajosos, enquanto os nortistas o aumento das taxas alfandegárias, ou seja, o aumento de impostos acerca de produtos estrangeiros, a incorporação do Oeste e a escravidão, ou seja, uma defesa clássica do Sul, né, para que ocorresse o fim da escravidão. Vamos até ter com o compromisso de Missouri, né, a própria questão, né, que os estados que estavam ao sul do paralelo 3630, né, que corresponde ao estado da Louisiana, eles aboliriam a escravidão, com exceção do próprio estado de Missouri, né, que vai fazer o compromisso. Em contrapartida, pessoal, nessa guerra, né, que vai ter como vitória do Norte, até porque, primeiramente, era mais preparado estrategicamente, politicamente e economicamente, porque ele já era industrializado e já tinha um grande acúmulo de capital. Tá ok, pessoal? Grande abraço, espero que vocês estejam bem. Tchau.